Olá, queridos alunos quarenteners, bem-vindo de volta à nossa terceira semana de aulas online. Espero que esteja tudo bem com vocês, estejam se cuidando, lavando direitinho as mãos, higienizando todos os produtos que vêm do mercado, estejam cuidando direitinho da saúde, se protegendo. Tenho recebido a tarefa da maioria de vocês, mas tem gente que não mandou, hein? Ó, gente, cuidado! Cuidado com as faltas! Então vamos começar, meus queridos do sétimo ano. Essa é a aula de número 9 e nós vamos falar sobre a poesia e o teatro. O teatro tem uma relação muito próxima com a poesia. No teatro grego, por exemplo, os registros de dramaturgia que temos documentados são em versos que inclusive seguem um esquema rígido de métrica na sua escrita. Mas normalmente a poesia é lida ou ouvida fora da situação teatral. Mas a métrica geralmente contribui e muito para a situação dramática. A poesia e o teatro são diferentes entre si, pois a poesia sozinha se basta, ela contém suas próprias imagens, e o texto dramático necessita de uma interpretação, e quanto mais rico for o texto, mais pobre deverá ser a música do ator. Quando o texto possui uma dificuldade de compreensão, corre o risco da plateia se perder com as gesticulações do ator. E aí perde o contexto, não fazendo justiça à beleza que o texto propõe. Mas por que então o teatro teima em se utilizar da poesia? Porque a poesia, ao teatralizar-se, ao ser enunciada ao público, a poesia reencontra suas origens na poesia oral, dando a oportunidade de serem ouvidas, e não mais buscando explicar ou ilustrar as palavras poéticas. Não mais sendo uma encenação, mas uma colocação de um ato escrito. Hoje em dia, ainda é muito comum as pessoas se reunirem para expressar ou se manifestar artisticamente em um evento chamado sarau. O sarau virou uma denominação geral de encontros literartísticos que podem acontecer em lugares fechados ou abertos, contendo diversas manifestações culturais e mantendo sempre uma característica de confraternização. É o sarau em si, onde as pessoas vão lá, se apresentam. Começamos sempre com uma roda, uma ciranda de roda, que a gente enfatiza a questão do resgate da cultura popular. Agora sim, ó, quem quer comprar? Quem quer comprar? Quem quer comprar o que eu tenho pra vender? Terminamos também com uma ciranda de roda, ou com uma música, né? Produção literária, nossa. Eu nem sei o que é isso. Também não vou mais pra escola. Eu indo ou não indo pra escola, eu passava. Então, o que acontece? Os saraus, nós temos vários artistas, pessoas que escrevem muito bem. É aberto. O sarau é para isso, é agregar forças. Um sarau pode ter apresentação de poesia, leitura de livro, pode ter dança, apresentação com música, com instrumento, com canto. E também outras formas de arte, como pintura, pode ter teatro, umas cenas, eles apresentam as cenas na hora, e até comida típica. Atualmente, alguns lugares, como escolas e faculdades, promovem saraus para estimular o desenvolvimento cultural dos seus alunos, das pessoas que frequentam aqueles lugares. E também tem muito sarau em associação, em grupos de associação, artísticas e culturais, por exemplo, associação de bairro, associação de professores, envolve esse encontro de pessoas. Durante muito tempo, e talvez ainda até hoje, em algum momento do espaço, do tempo, se entendeu a poesia como algo elitizado, limitado por ciclos acadêmicos, pessoas com mais conhecimento de literatura. Mas a favela e a periferia das cidades, elas têm mostrado uma outra cara para a poesia escrita e falada. O movimento dos slams pegou carona no que já vinha sendo construído pelos saraus e ajudou a espalhar um vírus de literatura nas ruas. Elas acontecem em praças, em bares, nas universidades e nas escolas. Slam é o nome dado às batalhas de poesia que se espalharam pelo Brasil e mundo adentro. E é na periferia que essa ferramenta comunicação-ação mais tem ganhado espaço. Além de ser uma impulsionadora de empoderamento individual, de superação de barreiras como timidez, ou até mesmo
a falta de espaço para expor suas poesias, porque às vezes a pessoa escreve a poesia e ela não tem como mostrar para as pessoas. E é também uma ferramenta de organização política e coletiva. O movimento é hoje um forte aliado das causas sociais. Temas relacionados à sociedade são muito recorrentes nessas poesias do Islã. O Islã é um espaço livre para se falar do que quiser, dor, amor, natureza, família. E o próprio surgimento de Islã voltados para um público específico é uma prova da capacidade da organização coletiva em torno da palavra. Entre alguns exemplos estão o Islã das Minas, onde só as mulheres participam, o Islã Marginalia, que são travestis, pessoas transgêneros que participam, o Islã do Corpo, que é protagonizado por surdos, ouvintes e intérpretes. Pequeno Manual da Cultura Surda. 1. A palavra é surda, não é surda-muda. Muda é uma pessoa que não tem voz. O surdo tem voz. Se você duvida, deixa ela gritar no seu ouvido. 2. Libras é uma língua completa, com gramática e tudo. Não é mímica, igual aquele jogo Imagem-Ação. Não. Também não é gesto, tipo o banheiro é pra lá. Sinais podem significar palavras, mas também representam estados emocionais diferentes que deixam palavras como saudade no chinelo. Quer ver? Saudade. 3. Não existe milagre. Por que essa surda não usa um aparelho ou um implante para ouvir logo? Todos os procedimentos para normalizar as pessoas envolvem dor, custo e risco. Envolvem dizer, você tá errado, você tá errada, você tá errado. Tem um padrão e você não se encaixa. Quer aprender um sinal? Opressão. 4. O surdo pode ser esperto, lerdo, legal, chato, tímido, bravo, homem, mulher. Nenhuma das alternativas, todas as alternativas, igual uma pessoa, sabe? Se você se sente diferente, assustado, incomodado com o outro, quer aprender? Empatia. 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 Quem aí topa uma batalha no nosso retorno? Morte e Vida Severina é uma obra que narra o sofrimento enfrentado por Severino apresentando um poema dramático que relata a dura trajetória de um migrante sertanejo, um retirante, em busca de uma vida mais fácil e favorável na capital pernambucana. Ela foi adaptada como peça e teve a sua primeira encenação autorizada pelo autor João Cabral de Melo Neto no final da década de 50. Em 1965, Roberto Freire, diretor de teatro do Tuca, da PUC de São Paulo, pediu então para que um jovem muito talentoso chamado Chico Buarque, musicasse sua obra, encenando nos palcos com 30 estudantes e centenas de outros na retaguarda. A literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, literatura popular em verso, ou simplesmente cordel, é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. Essa estrutura literária também é muito utilizada no teatro, conhecido como teatro de cordel. Inspirado nas matrizes da cultura popular nordestina, leva à cena diversas maneiras de ensinar a literatura de cordel, explorando com o jogo cênico possibilidades musicais e visuais. No ano de 1997, em Arco Verde, uma cidade do sertão de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, surgiu um grupo cênico-musical, compartilhando o teatro e a poesia oral e escrita dos cantadores e ritmos afro-indígenas da região. E dessa mistura nasceu o espetáculo Cordel do Fogo Encantado. Através da poesia de Lira, a força do violão de Clayton, a referência rock de Emerson e o peso da levada dos tambores Rafa e Nego Henrique, o Cordel do Fogo Encantado passou a percorrer o país, conquistando a todos com suas apresentações únicas e antológicas, surpreendendo não somente pela ousadia e mistura sonora, mas também pela intensidade cênica de seus integrantes e os requintes de um projeto de iluminação e cenário.
obdachlos, zumindest verwandt sein Dachbodenleben schlafen. Keine bezieht auch keine Sozialhilfe, einfach gleich keine Meldadresse vorweisen kann, die man von mir verlangte. Bin ich täglich auf die Hilfe meiner Mitmenschen angewiesen. Ich würde mich von ganzem Herzen über jeden ständigen mein Freund lernen kann. Os homens são anjos caídos que Deus mandou para a terra porque botaram defeito na criação do mundo. Aqui começaram a inventar coisas, a imitar Deus, e Deus ficou zangado, mandou muita chuva e muito fogo. Eu vi de perto a sua raiva sacra, pois foram 7 dias de trabalho intenso. Eu vi de perto quando chegava uma noite escura. Só meu candeeiro é que velava os seus sonhos. Então, gente, acho que deu para entender que poesia e teatro eles têm uma diferença muito grande entre si. A poesia sozinha, ela se completa. Quando a gente lê, a gente consegue formular as imagens dentro da nossa cabeça, de acordo com o entendimento daquelas palavras. Mas ela contribui muito para a realização do teatro. Então, saber poesia, ler poesia, curtir poesia, ajuda muito no nosso trabalho. Faz com que a gente entre em contato com a nossa língua, com a forma de falar, com a forma de entender, com a forma de reproduzir as palavras. Dessa forma, ela pode ser muito bem utilizada no teatro, sim. Geralmente, a intuição de se encenar uma poesia é de levantar os braços e fazer mas não. A gente tem uma adaptação desse texto para ele virar dramatúrgico. É necessário toda uma internalização, uma compreensão do que está realmente escrito ali para a interpretação da poesia. Porque a pessoa que escreveu declama ela da forma que ela pensou, que ela entendeu. Então é isso, meu 7º ano querido. Não esqueçam das atividades no Maestro, tá? Além de contabilizar a sua nota, vale presença. Um beijo e até semana que vem.